Gente, agora à noite aqui caiu uma chuvinha fraquinha, parou, mas em compensação subiu um calor brabo. Subiu um calor brabinho aí. Tá super abafado aqui. Aqui refrescou um pouco, não chegou a chover, não, mas está um pouco mais fresco. E caiu umas gotículas, podemos dizer assim, né? Mas deu uma. Aí, pouca coisa, acho que não foi nem 2 minutos. Foi tipo um sereninho. Nossa, tá subindo um vapor horroroso. Vamos esperar mais um pouquinho, nosso amigo. Boa tarde. Não queira estar aqui, minha filha. Ah, E Eu nem falei nada, Ana, tá eu estou na quieta, eu estou cadeirinha quieta. do. Pô, dizem eu que passei o só dia mais todo em litros para casa direito, passando tá? mal. Muito mal. Agora de tarde que eu pude ir na rua. Está muito quente. Está Muito 32 quente, graus aqui muito no meu quente. quarto aqui. E nem trinta e sei. dois. Muito, muito calor, muito calor, muito calor. Foi assim. Ontem deu sensação térmica de 62,3. É ontem, né? É um absurdo isso, gente. É muito quente. 62,3 é uma coisa assustadora, né? Uma Sim. temperatura dessa, com sensação térmica de 62,3. Realmente, eu vou dar uma ligadinha aqui rapidinho para o companheiro para ver se ele viu a mensagem hoje de tarde. Deixa eu ver. Estou ligando aqui para ele um instantinho. Agora está marcando 23 graus aqui. É praticamente 10 graus a menos do que aqui no Rio. Exatamente, 10 graus é a diferença danada. É, muito. Bem, boa noite, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 18 de março de 2024, segunda-feira. E hoje nós vamos estudar um tema muito importante do livro Religião dos Espíritos, essa obra aqui, ó. O tema é pena de morte. Pena de morte. É um tema, né, um assunto bastante complicado, né, um assunto que muitos de nós não gostamos de falar, né, sobre pena de morte. Nós sabemos também que alguns companheiros têm posições assim diferentes das nossas, mas nós, que somos espíritas, não podemos ter nenhuma dúvida sobre esse assunto, né? Não nos cabe ter nenhuma dúvida. Afinal, nós seguimos os ensinamentos do Cristo. Mas respeitamos, né? Temos que respeitar, como Kardec nos ensina, as opiniões diferentes. Esse tema pena de morte do livro Religião dos Espíritos, ele foi trazido, né, por Francisco Canto Xavier, pela psicografia de Chico, através, na realidade, uma mensagem de Emmanuel, na reunião pública de 10 de julho de 1959.
está relacionada à questão número 760 de O Livro dos Espíritos. Então, Emmanuel vai fazer uma análise dessa questão 760 de O Livro dos Espíritos. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje, eu vou ler uma pequena página desse livro, Dia a Dia com Chico e Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. A mensagem que caiu para a gente é a mensagem 205. Ela não tem título, mas Emmanuel diz assim: por muito sacrifício te custe a convivência com aqueles aos quais o mundo te vinculou pela força da consanguinidade, não te afastes deles, senão quando as circunstâncias da vida, expressando os desígnios superiores das leis que nos regem, te determinem alterações e mudanças. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis, a espiritualidade amiga, para que nos ampare, para que nos envolva, que nos fortaleça, que nos dê a orientação necessária para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada, fazendo as escolhas corretas, buscando sempre seguir o exemplo de Jesus e suas orientações. Pedimos também a Deus que envolva a nossa irmã Denise com as vibrações positivas, para que essa nossa irmã possa trazer o tema em assunto, que é o tema pena de morte, um tema bastante doloroso para todos nós, de forma clara, que nos ajude a compreender melhor a vontade do Pai, se assim ainda não fizemos, e para que nós possamos, Senhor, também respeitar, né? E é muito importante isso, aqueles que pensam diferente de nós, mas nunca deixando de divulgar a palavra do Senhor sobre esse tema, que deve ser a nossa palavra, o nosso pensamento, porque Jesus é nosso mestre, nosso guia. Assim, envolvido por essas vibrações amorosas, mais uma vez pedimos ao Pai que abençoe a todos nós. Ampare aqueles que mais necessitam do Senhor, aqueles que se encontram em sofrimento, abençoe nosso lar, nossa casa espírita, nossos familiares e amigos. Que todos nós possamos continuar vibrando pelo bem durante toda a nossa imortalidade. Graças a Deus. Denise, a palavra está com você. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que todos nós possamos estar juntos aqui vibrando, tá bom? Tá bom, Rose, obrigada. Boa noite a todos. Som tá bom aí? Tá Então ótimo. tá. É realmente um tema de muita discussão, de muita seriedade no momento, né? Emmanuel, dessa reunião, trouxe essa questão 760 do Livro dos Espíritos. E nessa reflexão, a gente vai chegar à conclusão lógica, né? Do que nos disse ao Mestre Jesus, que façais aos outros aquilo que gostaria que nos fizesse. Porque é um assunto que hoje em dia a gente tem debatido muito, hoje em dia as pessoas se reúnem muito em torno desse assunto, e o que a gente pode dizer nesse início de capítulo, de estudo desse capítulo, é que a gente vai precisar analisar detidamente, bem devagar, para poder refletir nessa questão do Livro dos Espíritos, que é a 760. Rose, vou partilhar, tá? Bom,
A minha tela está com... Diminuir aqui. Para nós está tudo bem. Chegando bem? Tá. Então, é o Livro dos Espíritos, na parte terceira do capítulo 6, da lei de destruição, pena de morte. Então, na questão 760, Kardec pergunta: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Por que ele pergunta isso? Porque naquela época também a pena de morte era um assunto muito importante, né, para se falar, porque faz parte da legislação humana, né? Essa pena de morte. A gente conhece vários países e que essa pena é regida seriamente e inflexivelmente, né? A gente se lembra daquele caso do brasileiro que teve até intervenção da nossa presidente para que ele não fosse cumprida essa lei, porém essa intervenção não resolveu, não adiantou, porque eles foram inflexíveis. Então, nessa questão, quando ele pergunta, e os espíritos respondem assim: incontestavelmente. Então, desaparecerá algum dia da legislação a pena de morte? Graças a Deus, né? Eles respondem: incontestavelmente desaparecerá e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Quando isso? Quando os homens estiverem mais esclarecidos, né? Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. A gente respira aliviado, né? Quando ele diz que incontestavelmente vai desaparecer, mas aí a gente fica um pouquinho preocupado, que ele está dizendo que é uma época ainda muito distante da gente. Muito distante. Por quê? Porque nós ainda estamos num planeta de provas e expiações, né? Fazendo essa passagem para mundo de regeneração, e a gente sabe que ainda nos falta muito para melhorar, né? Temos a certeza que isso vai acontecer, certeza, porque a gente sabe que o progresso é inexorável. Vai acontecer, querendo ou não, né? Querendo os homens ou não. Mas é um progresso que tem em conta essa diferença de pensamento, não é isso? A gente vai progredindo, a gente vai melhorando, a gente vai cumprindo melhor as leis de Deus, e pouco a pouco nós iremos nos melhorando, e um dia isso desaparecerá da nossa legislação. Sem dúvida, isso já é um comentário de Kardec. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar, mas seria injusto para com a sociedade moderna, no seio dos povos mais adiantados, quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte e a natureza dos crimes, a que a sua aplicação se acha limitada. Se entre esses mesmos povos compararmos as garantias de que a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que se usa para com ele, mesmo quando se reconhece ou reconhece culpado,
com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, né? Não foi há pouco tempo, vamos dizer, né? Não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. Então, mesmo que a justiça procure cercar de melhor forma aquele que é acusado, mesmo ele reconhecendo que é culpado, a gente não pode negar que hoje em dia se pensa muito melhor do que se pensava antes, né? Houve um avanço. Não é o ideal ainda, a gente ainda não chegou lá, sabemos que vai acontecer, mas que, por enquanto, ainda falta muito a conquistar. E continuando aqui, vamos ler também a lei, a questão 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? É bom a gente reler essa pergunta que Kardec faz, que Kardec é muito astuto, né? Muito inteligente, e suas reflexões e suas questões é que nos traz essa compreensão melhor das leis, né? A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a vida, tá? Mas ele não vai usar esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso, quer dizer, como ele pode se forrar, se proteger, matando aquele membro perigoso, eliminando o membro perigoso. Muita gente ainda pensa isso hoje, que você vai conseguir mudar a sociedade, tirar a agressividade, a periculosidade, a violência, cometendo outra violência. Ele pergunta: não estaria preservando a sua vida se você eliminasse um membro perigoso? E os espíritos respondem: há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Não é eliminando, não é cometendo outro ato de violência que você vai achar que você vai estar se protegendo. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Para que ele se arrependa dos crimes que praticou, você tem que abrir as portas para ele e não fechar. Porque nessa a gente sabe que muitas coisas envolvem, né, a pessoa quando ela faz um erro, comete um erro, comete um equívoco. E muitas das vezes ele se arrepende, porque aquilo ficou plasmado na memória dele, na sua consciência. E onde é que está a lei de Deus? Está na consciência de cada um. Então, uma hora, essa lei vai incomodar. Não é eliminando ele, retirando da sociedade, é retirando da sociedade de forma drástica. Não é dessa forma, né? É retirar da sociedade, sim, quando ele precisa ficar prisioneiro, separado, para que não cometa outros erros, uma forma de conter. Porém, não eliminar. Então, os espíritos respondem que há outros meios de se preservar, né? Do homem se preservar do perigo, mas não matando, não eliminando dessa forma, né? E na questão 762,
ele pergunta assim, Kardec pergunta, a pena de morte que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? A pergunta é, não terá sido necessidade naquela época? Antigamente, não seria necessário ter a pena de morte? Os espíritos respondem: necessidade não é o termo. Porque o homem julga necessário uma coisa, sempre que não descobre outra coisa melhor. Aí, a proporção que ele vai se instruindo, vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Então, era necessário naquela época, porque era que a gente passaria por essa época de agressividade, e era necessário fazer uma coisa dessa? Ele diz que não, não é necessidade, não. Porque o que acontece com o ser humano? Ele julga que uma coisa é necessária, daqui a pouco aquilo já não é mais necessidade, passa para outra coisa, daqui a pouco ele descobre uma melhor, vai passar para outra, e é assim. Então, conforme a gente vai crescendo, vai se instruindo, vai compreendendo melhor as leis de Deus, as leis morais da vida, né? Você vai descobrindo, a sociedade vai descobrindo o que é justo, o que é injusto. E a gente vai repudiar, como a gente parando para pensar, e muitas coisas que aconteceram no passado, que era cometido, né, esses excessos que eram cometidos naqueles tempos de ignorância, conforme ele diz, em nome da justiça. A gente repudia hoje. E aquela época, não, a gente achava necessário. Na questão 763, ele pergunta assim: então será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Então tá, vai restringir, agora não vai ser para todo mundo, não, vai restringir só os casos a pena de morte. Isso já quer dizer que é um início de progresso? E os espíritos respondem: podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça, e não raro em honra da divindade? Das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado, para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural. E talvez mesmo, se fores juiz, fizesse outro tanto. Assim é que o que pareceu justo numa época parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Então, lembramos muitas vezes do Holocausto. O que a gente acha hoje sobre o que aconteceu naquela época? Uma coisa horrorosa, gravíssima. Repudiamos o que houve naquela época. O mundo todo, né? Repudia. Então, a gente vai modificando assim as nossas razões, né? Quando acontecia aquelas guerras, bárbaras guerras cometidas e aqueles assassinatos também, né? Em nome do Cristo.
as guerras santas, em nome de Deus. Quando se achava que se tira a verdade de uma pessoa pelas torturas. Isso tudo a gente hoje acha isso horrível. Então, com certeza, um pouquinho só, nós melhoramos, nós progredimos, porque é assim que tem que ser. Então, o que parece justo numa época, na outra época parece bárbaro. Então, ele repete aqui, né? Só as leis divinas são eternas, as humanas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que estejam sido postas de acordo com as leis de Deus, com as leis divinas. Isso é o que vai acontecer. Então, essas coisas, deixa eu fechar aqui. Essas coisas não, não podemos justificar, né? Não podemos aceitar. Porque o que é contrário à lei divina é errado. Se as nossas leis ainda buscam outros tipos de sanções a essas pessoas que saem do erro, é só nos colocarmos no lugar dele. Não façais a outro aquilo que não queira que faça. Vamos parar para pensar. Você sabe que você teve diversas existências. Você sabe que no passado você era menos evoluído que hoje. Então, se você teve diversas existências e você era menos evoluído, você cometeu diversos erros. Você não gostaria de perdoassem os seus erros? O que nosso Jesus nos ensinou, nosso mestre nos ensinou, a fazermos a prece e pedirmos, né? Senhor, que eu seja perdoado à mesma medida que eu perdoe. Então, se eu não perdoar, se eu não mudar a lei que rege a nossa vida na sociedade, nossa sociedade não vai progredir. Então, as coisas que antigamente achávamos naturais, hoje em dia não achamos. Então, estamos mudando, estamos melhorando. No livro Religião dos Espíritos, quando Emmanuel inicia na lição 50 a pena de morte, esse texto, nós vamos ler aos poucos. E para verificar o ponto de vista de Emmanuel. Tá? Ele diz assim: todos os fundadores das grandes instituições religiosas que ainda hoje influenciam ativamente a comunidade humana partiram da terra com a segurança do trabalhador ao fim do dia. Aí ele vai citando diversos, compartilhando novamente. Oh, peraí, que ele não está saindo daqui. Estou tentando abrir um pouco mais a tela, que é aqui em cima. Vamos lá. Moisés. Vamos colocar umas figuras só para tornar o assunto um pouco mais leve, né? Moisés, então ele está falando, todos os fundadores das grandes instituições religiosas
que ainda hoje influenciam ativamente a comunidade humana. Como é que eles partiram da terra? Com a segurança do trabalhador ao fim do dia. Bom, terminei o meu trabalho, vou me recolher, não é isso? Moisés, ancião, expira na iminência do Nebo, contemplando a Canaã prometida. Siddhartha, o iluminador construtor do budismo, depois de abençoada peregrinação entre os homens, abandona o corpo físico num horto florido de Kusinagara. Confúcio, o sábio, que plasmou todo um sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontra a morte no leito pacífico, sob a vigilância de um neto afetuoso. E mais tarde, Maomé, o criador do islamismo, que consentiu em ser adorado pelos discípulos na categoria de imortal, sucumbe em Medina dentro de sólida madureza, atacado pela febre maligna. Com Jesus, entretanto, a despedida é diferente. O divino fundador do cristianismo, que define a religião universal do amor e da sabedoria, em plena vitalidade juvenil, é detido pela perseguição gratuita e trancafiado no cárcere. Ninguém lhe examina os antecedentes, nem lhe promove recursos à defensiva. Negado pelos melhores amigos, encontra-se sozinho entre juízes astuciosos, qual ovelha esquecida em meio de chacais. Aliam-se o egoísmo e a crueldade para sentenciá-lo ao sacrifício supremo. Herodes, patrono da ordem pública, chamado a pronunciar-se em seu caso, determina que se lhe dê o tratamento cabível aos histriões, né? Aos palhaços, né? Aos bobos da corte. A gente sabe, né, por todos os relatos aí que a gente tem na Bíblia, como é que ele foi tratado. Pilatos, responsável pela justiça, abstém-se de conferir-lhe o direito natural. E entregue a multidão amotinada na cegueira de espírito, é preferido a Barrabás, o malfeitor, para sofrer a condenação insólita. De certo, para induzirmos à compaixão, aceitou Jesus padecer em silêncio os erros da justiça terrestre, alinhando-se na cruz entre os injuriados e as vítimas sem razão de todos os tempos da humanidade. Cristãos de todas as interpretações do Evangelho e de todos os quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do excelso benfeitor, apartai o criminoso do crime. Como aprendestes a separar o enfermo da enfermidade. Então, o que a gente retira aí desse trecho? O que Emmanuel está querendo nos dizer? Nós que somos cristãos, temos que separar o erro daquele que cometeu o erro. Porque Deus não condena quem erra. Ele condena o erro, não aquele que erra. Aquele que erra
tem que ter a chance. Nós erramos tanto diante de Deus, diante de suas leis. Nós lhe rogamos, toda vez que paramos para rezar, para orar o Pai Nosso, pedimos com fervor que sejamos perdoados por todos os nossos erros. Então, por que essa misericórdia também não toca o nosso coração, o coração do homem atual, da sociedade atual? O que está faltando para que o homem caminhe mais rapidamente em direção ao progresso dessa lei, de nossas leis? Com certeza, como diz Vinícius, está faltando educação, educação moral. Desde o berço, desde a barriga da mãe. Está faltando o amor, está faltando o se colocar no lugar do outro, a empatia. Até quando a gente vai continuar batendo na mesma tecla? Cada um tem seu jeito de pensar. Cada um tem o seu livre-arbítrio para escolher. Mas se você escolheu errado, se colocando no lugar de quem errou, não gostaria que te fosse dada uma outra chance? Quantas chances nós não temos do nosso Pai Celestial? Quantas e quantas reencarnações não temos para que nós possamos corrigir, reparar os nossos atos errôneos? Então, por que não utilizamos essa misericórdia e essa justiça dentro dos nossos corações aos nossos semelhantes? Nosso Mestre Jesus não deu uma única palavra. Não temos que fazer como ele. Parar, refletir, observar e perdoar. Porque nós estamos sempre voltados com a palavra para a crítica. Nós gostamos de sermos criticados. Enquanto esse amor não fizer parte dos nossos corações, vamos continuar tocando na tecla do erro. Porque não perdoar, não se colocar no lugar do outro, não seguir a lei de Deus, que é do amor. Se somos chamados cristãos, devemos praticar tudo que o nosso mestre nos ensinou. Por quê? Né? E ele fala cristãos aqui em todas as interpretações do Evangelho. Ele não está falando só para o espírita, só para o evangélico, só para o católico, só para o islamita, só para. Está falando em todas as religiões. Ele deu aqui no início exemplos de vários, né? Dos vários fundadores das grandes instituições que até hoje essas instituições religiosas influenciam ainda o pensamento do homem.
que esses cristãos não apartam do crime o criminoso, condenam o crime, não o criminoso. Ele continua aqui: educai o irmão transviado, quanto curais o companheiro doente. O companheiro doente, você não cura, você faz de tudo para auxiliar. Da mesma forma, é que tem que ser educado aquele que se transviou da lei. É muito sério o assunto que a gente repense nas nossas leis, que a gente faça, cumpra com as leis, pelo exemplo, né? Começa do básico, do básico. Não jogar no lixo em local que não é para se descartar menos, né? Consumir menos, que a gente vai protegendo a nossa natureza, a gente vai protegendo a vida daqueles irmãos que moram em locais menos favorecidos. São gestos simples, não destruindo a natureza, né? Não poluindo os mares. São coisas simples, leis simples que nós temos, leis humanas, que a gente não cumpre. Então, o esforço tem de começar de dentro de cada um de nós e nos juntarmos, nos unirmos. Porque Jesus já nos disse, né, quando falou a Pedro que pela espada, se você fere pela espada será ferido. Mas não nessa rigidez de que tem que ser assim. Ah, se fez isso, vai morrer por isso. Não é. Quem aí cumpre com a lei é Deus. Deus é que determina, né? Que qual espada que você será ferido. Ele que tem esse poder. Nós não. Então temos que parar de julgar as pessoas nos mínimos aspectos. Julgamos pela roupa que usa, julgamos pelo que fala, nos debatemos em duelos intermináveis na internet, nos debatemos a respeito das nossas opiniões e não mudamos, somos inflexíveis no julgamento aquele que é o objeto do nosso crivo. Emmanuel continua aqui a nos dizer, nós cristãos, que devemos desterrar em definitivo a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás dos quadros de vossa penologia. Vamos ler novamente? Desterrai, em definitivo, a espada e o cutelo, o garrote e a forca, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás dos quadros de vossa penologia. E oremos todos juntos, suplicando a Deus que nos inspire paciência e misericórdia, uns para com os outros, porque ainda hoje
em todos os nossos julgamentos, será possível ouvir, no ádito da consciência, o aviso celestial do nosso Divino Mestre, condenado à morte, sem culpa. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então, essa reflexão que nos faz, essa é como se fosse uma ordem, um pedido que Emmanuel faz veementemente a nós. Desterrai em definitivo. Abandone em definitivo esse instrumento que você tem de força. Esse instrumento que você tem, que é o ódio. Né? Esse instrumento que você tem de agir como se fosse Deus. Porque a partir do momento que o homem julga o outro em seus mínimos, nas suas mínimas ações, para e pensa. Por acaso você não cometeu nenhum desses pecados? Por acaso você está aqui no planeta Terra, de provas e expiações, isento de todo erro? Por que você olha para o outro com olhares críticos, criticando tudo que ele faz, e não se coloca no lugar dele? Porque era como se você fosse Deus. Olha o orgulho aí, né? Olha o egoísmo. Então, o que soa em nossa cabeça é o que o mestre nos falou. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Realmente, nós todos, chamados cristãos, temos que parar para refletir no que a gente anda repetindo sem, sem pensar, sem refletir. A partir do momento que a gente começar a vivência das leis, a vivência da evangelização, vamos evangelizar, nos evangelizar, procurar transformar os nossos pequenos atos de infrações, né, nossas pequenas infrações, para que possamos daqui a algum tempo, mais rapidamente, nos livrarmos das grandes infrações. A partir do momento que a gente fura uma fila, já está infringindo a lei, né? O direito do outro. São coisas simples. No início, a gente começa pelas coisas simples, para depois a gente ir ultrapassando as mais complexas. Então, realmente, o homem só vai se melhorar a partir do momento que ele começar a unir a lei humana à lei divina, juntando. E não só apontando o dedo, né? Tem que parar, refletir e agir, né? Então, é muito importante que a evangelização do ser comece bem cedo. É muito importante que a gente discuta certas relações, né, nas nossas relações
de poder, as relações de vivência, de convivência. Um dia desses aí estávamos assistindo aqui uma entrevista no Canal Futura com duas pessoas que estão fazendo cumprir a lei do idoso, né, Fernando? De proteção ao idoso. Então, são esses pequenos atos que vão ajudando a gente a parar e pensar na lei, né? Porque a lei do idoso tem que ser cumprida. Que aquele que trabalhou tanto tempo, aquele que tem as suas necessidades básicas, é, vamos dizer assim, interrompidas, né? Porque você sabe que todo mundo tem direito às suas coisas, e o idoso precisa de ter o direito à diversão, a poder andar, a lugar perto, porque não pode ter coisas mais acessíveis para eles. Então, é muito interessante a entrevista. Depois eu procuro o nome direito deles, porque era aquela bailarina. Como é o nome, Fê? Não se lembra? Aquela bailarina que está aposentada, ela é de balé moderno, jazz, e, e um outro, rapaz, não me lembro o nome dele, depois eu vou procurar direitinho e passar para quem quiser saber. Coloca aí no grupo, tá? Então, fazendo cumprir uma lei humana, que é uma lei básica, né? O idoso tem direito ao lazer, a ter as atividades físicas, que tem que ser proporcionada para ele. Então, são pequenas leis que a gente se faz cumprir para que possamos cumprir mais tarde as grandes leis de Deus e tentarmos sempre colocar a nossa lei em consonância com as leis divinas, né? E que a gente possa refletir melhor e não julgarmos, ou então que possamos refletir melhor ao criarmos as nossas leis, principalmente nessa questão da justiça, né? Que possamos estar atentos também a essas questões das nossas leis, quando são votadas, quem é que vota, fazer a nossa parte, que é a participação na cidadania, porque isso é muito importante também para que possamos nos desenvolvermos como seres sociais, né? Como seres sociais, e aí melhorarmos a nossa sociedade. Bom, eu acho que eu terminei por aqui, porque é um assunto bem difícil, bem complicado. É, não, não, não. Foi necessária essa reflexão, né? É sempre bom para a gente, porque a gente começa a pesar, né, os nossos atos, a gente começa a prestar mais atenção nas coisas que a gente faz. E durante o nosso dia a dia, que a gente possa realmente refletir as ideias e os ideais e o que está no nosso coração, não é? Se você segue realmente o Cristo, você tem que fazer aquilo que ele nos ensinou, nos exemplificou, né? Então, eu agradeço a vocês a paciência, agradeço a boa vontade, porque é um assunto muito difícil. Eu realmente tive uma certa dificuldade em refletir sobre o assunto, e ainda está pensando aqui, ainda tá na mente, ainda está girando, sabe? É uma coisa, uma reflexão que não é assim fácil de se fazer, não. É realmente bem complicado a gente querer mudar
as nossas leis, querer que as nossas leis se adequem às do Senhor e ficar parado, se ficar parado, não vai conseguir, né? Realmente a gente tem que se engajar melhor nessas e fazer a nossa parte, né? Porque você, o exemplo, influencia no outro, certo? Obrigada, queridos. Obrigada, nossa irmã Denise. Realmente é um tema complicado nos dias atuais, né? Nós vemos tanto por aí. Graças a Deus, como ela estava falando no momento que a coisa já melhorou, sim, vários países já tiraram da sua Constituição a pena de morte, não é verdade? Vários países não aceitam mais a pena de morte. Vários grandes países não aceitam mais a pena de morte. Isso é um processo de evolução. O Brasil não tem mais a pena de morte. Então, nós só temos a agradecer a Deus, né? Mas a gente sabe que é um processo lento ainda. Nós não temos a pena de morte oficial, mas temos a outra, né? Não oficial. Mas já é uma conquista, né? Alguns países, como os Estados Unidos, alguns estados têm a pena de morte, outros estados não têm. É um país dividido em relação à pena de morte, né? Alguns já eliminaram a pena de morte, outros ainda mantêm a pena de morte. O Canadá, por exemplo, não tem mais a pena de morte. Então, a gente vai vendo, né? E a evolução do homem vai se fazendo lentamente, mas vai se fazendo um dia, se Deus assim o permitir, Ele quer isso, né? E vai depender de nós, nenhum país do mundo terá pena de morte. Então, quem somos nós para julgar se alguém deve morrer ou não? Afinal de contas, como Jesus diz, né, perdoar os nossos pecados. No Evangelho, né, Jesus nos ensinou que a gente deva dizer: perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E quantos dos nossos pecados já foram perdoados? Então, por que não fazer E a gente lembra daquela passagem do servo, oh meu Deus, daquele que coletava, sim, o ai servo meu Deus, fiel, como meu que é? servo fiel. Servo fiel? Então, Não, não é a servo gente fiel, quer não, a pagar, parábola nós devemos dar aos outros, né? isso, que ele pediu perdão ao o Senhor, ele devia muitos talentos, É. e quando chegou Mas, o servidor pedir a ele, ele é. foi, Enfim, é, ele pediu agiu com piedade para com o outro, né? Quando o Senhor isso aí. agiu com piedade para com ele. E no final fica aquela frase do Senhor, né? Quem não tiver pecado, que atire a É, primeira pedra. Ou então permaneça um grande hipócrita, né? Então, se nós sabemos que somos pessoas com tantos pecados, quantos crimes já cometemos em outras vidas, e o Senhor nos perdoa, e graças a isso estamos aqui, por que não agir com a mesma caridade, com a mesma indulgência, com a mesma benevolência? Isso não quer dizer que você vai passar a mão na cabeça do malfeitor. Não, existem as prisões para isso. Ele vai ser retirado da sociedade, porque não pode viver na sociedade. Mas não há necessidade de tirar a vida dele. E quem disse que, tirando a vida dele, ele estará sendo educado? Claro que não. Né? Muito pelo contrário. Aquele espírito com mais ódio, com mais revolta, irá reencarnar e nos cobrar pela violência praticada para com ele. Então, a doutrina, graças a Deus, nos ensina essa verdade. E hoje nós não somos mais aqueles que levantam a bandeira da pena de morte. Graças a Deus. Graças a Deus. E temos que pregar isso, mesmo sabendo que talvez venhamos a receber pedradas, e muitas pedradas. Mas quem segue o Cristo, e de preferência na linha de frente, sabe que vai ter que receber pedradas, né? Se o, se o próprio Cristo não ficou livre delas, porque nós vamos querer essa prerrogativa. A gente não joga pedra, né, Rose? Mas pedrada a gente leva. Vamos evoluir. Ainda mais levantando essa bandeira
contra a pena de morte. Muitas pedradas levaremos, sim, com certeza. E pedradas não serão apenas de estranhos, não. Dos muito amigos, conhecidos, Muito próximos familiares, e também, com alguns certeza. companheiros do movimento espírita também, que alguns desses, ainda de forma equivocada, são a favor da pena de morte. Aí, mas dizem assim, em certos casos. Não existem certos casos. Em nenhum caso, né? Em nenhum caso. O mestre nos ensinou isso, né? Aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. E quem tira a vida de alguém, mesmo que seja através da pena de morte, é tão criminoso quanto aquele que tirou a vida. É tão criminoso quanto, ou até mais, porque está se escondendo, se escorando numa lei do Estado, para colocar para fora as suas doenças, né? Então, foi muito bom, Denise, ouvir você falar sobre isso. Adorei seu cabelinho, hein? Então, ficou muito bonito. Então, é muito bom ouvir falar. E a gente precisa falar sobre isso, sem medo, sem medo. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu não vou falar sobre isso, porque eu já sei que vai vir um monte de opiniões contrárias, vão me esculhambar, vão falar besteira para mim. Mas a gente não pode ter medo. Quem busca ser seguidor do Cristo não pode ter medo de pregar a verdade, de pregar o Evangelho. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião de hoje. Foi muito bom, Denise, conversar sobre isso. E para a gente encerrar, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Brito. Ana, por favor, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga. Liga o seu microfone aí. Então, vamos agradecer, né? Agradecendo a Deus, primeiramente, né, por estarmos aqui. Agradecendo a Denise por trazer um assunto tão difícil, né? Mas tão importante para que a gente possa refletir. Às vezes a gente não condena o irmão, literalmente, à pena de morte. Mas dentro de nós ainda não aceitamos. Mas a gente pede a Deus que nos ajude, nos ampare, para que nós possamos modificar as nossas dificuldades. E que todos aqueles nossos irmãos possam também, Senhor, se modificar para que não precise da pena de morte, porque não vai haver crime. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Ampare o pecador e o pecado, Senhor, para que possamos andar de cabeça erguida e coração aberto. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos queridos. Francisco de Assis. Que a sua paz possa estar em nossos lares e os nossos corações. Graças a Deus pela noite de hoje. Muita paz. Graças a Deus. Obrigado, meus amigos, pela participação, por estarem aqui conosco. Que Deus continue a abençoar todos nós. Ó, beijo no coração. Boa noite a Quarta-feira todos. estaremos Obrigada, nos Denise. nossos estudos. Obrigada, Ó, Denise, mais uma vez. Foi muito bom. Muito bom Obrigada a mesmo. vocês. Boa noite a todos, meus Obrigada. irmãos. Que Deus nos abençoe, continue a tchau. fortalecer e nos inspirar. Vou encerrar aqui para todos, tá bom? Tchau. Tá. Obrigada, Tchau, Rose, tchau. sempre.